capítulo 6. A partir do verso 22, está escrito: no dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não estava com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinais, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá verdadeiramente o pão do céu, porque o pão do céu é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E dizia: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, disse ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém disse ao Pai, e a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer
deste pão viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como, pois, pode dar esse a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Que Deus aplique no nosso coração a sua verdadeira palavra. Vamos orar. Pai, agradecemos por esta escritura, palavras ditas dos lábios de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, porque Jesus é o pão que verdadeiramente nos alimenta. Senhor, o sangue de Jesus é a verdadeira bebida que pode nos saciar, nos sedentar, ó Deus, e nos dar vida eterna, cumprindo o teu propósito, Senhor, para em breve sermos ressuscitados e estarmos contigo eternamente, Pai. Senhor, abre o coração das pessoas aqui. Ó Senhor, que tu possas ensinar pessoas aqui a tua palavra nesta noite, para que elas sejam conduzidas a Jesus Cristo. Só tu, ó Deus, pode operar nos corações, para que entendam, ó Deus, a tua palavra. Ó Senhor, que este milagre aconteça nesta noite. Abençoa, Deus, os ouvintes, e que todos possamos ser abençoados com a tua palavra nesta noite, Pai. Oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queremos nesta noite trabalhar sobre este assunto, o verdadeiro pão que desceu dos céus. Sempre quando nós abrimos as Escrituras, encontramos Jesus Cristo mostrando ele ser pão que desceu do céu, que alimenta. Quando fala sobre o Espírito Santo, ele é a água, como um rio que transborda do nosso coração para a eternidade. Então são figuras muito fáceis de ser entendidas. Mas neste caso, Jesus se apresenta como o pão da vida, pão que desceu dos céus, que alimenta, que dá vida, que cumpre o propósito de Deus. E o momento foi propício para que Jesus proferisse esta palavra. Foi propício, porque anteriormente havia Jesus Cristo feito um milagre. Estava com a multidão, calcula-se a faixa de 5.000 pessoas, mas possivelmente havia mais, se contar crianças e outras pessoas ali. Mas a Bíblia limita-se a dizer esta quantidade. E Jesus estava levando a palavra
ensinando o povo sobre a grandeza de Deus. Todos estavam ali, ouvindo, porque, meus irmãos, deveria ser algo sensacional ouvir Jesus. Ouvir Jesus. Parar para ouvir a sua mensagem. A segurança com que Jesus falava. O que ele transmitia. Eu posso imaginar que nós, ali na presença de Jesus, ficaríamos estáticos, ali estar bebendo tudo que ele falava. Cada frase, cada palavra. E Deus trazendo à luz todo aquele ensinamento maravilhoso. Jesus surpreendia, impactava, confundia. Só não confundia aqueles que verdadeiramente tinham fome e sede da justiça, fome e sede da palavra. Estes não eram confundidos, estes eram alimentados, estes eram ajudados. E naquele momento, todos ali assentados, e a hora estava indo, e aí houve uma preocupação dos discípulos sobre a alimentação daquele povo, porque o povo não arredava o pé, todo mundo ali. E aí vieram os discípulos lá, Senhor, e o povo precisa se alimentar, o que a gente vai fazer? E aí, você não tem aí um dinheirinho não para resolver esse problema? Tem pouco denário, isso não vai dar para saciar, ou para alimentar, para satisfazer a necessidade deste povo. E aí o Senhor diz, olha, vocês providenciem. São vocês os responsáveis para dar de comer esse povo. Eu acho que os discípulos ficaram ali preocupadíssimos. E agora? Felizmente, estava ali um jovem. Estava ali um moço que tinha ali alguns pães e alguns peixinhos. Eram muitos? Eram quantos? 5 pães e 2 peixinhos. Aí os discípulos se informaram, Senhor Jesus, tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para essa multidão? E o Senhor, meus irmãos, entrou com a providência, abençoou e mandou eles distribuir a alimentação, e eles foram distribuindo, e aqueles pães se multiplicando, algo fantástico aos olhos de todo mundo, mas todo mundo ali embevecido diante daquela coisa linda. Que é isto? Que é isso que está acontecendo? E lá vai cada um ali recebendo o seu pedaço de pão, o seu peixe, e todos comeram, se fartaram. E, meus irmãos, não ficou sobrando alguém, não ficou sobrando comida, porque Deus abençoa com abundância. Deus não dá nada, meus irmãos, com medida, com esquiez. Entendeu? Deus é o Deus da fartura, da bonança. Por isso Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A vida cristã é vida com abundância. É abundância de alegria, é abundância de paz, é abundância, meus irmãos, na fé. É sempre abundante a vida espiritual. A vida com Deus é algo extraordinário. Não é essa caricatura religiosa
que tem se passado para o mundo. Não, meus irmãos, vida cristã é vida cheia da graça de Deus, da abundância de Deus. E quando foram contar aquele cesto, estavam todos cheios, né? Ainda sobraram. Quantos cestos? Eu pensei que tinha sido uns 3. 12 cestos. 5 pãezinhos. 12 cestos. E o Senhor mandou recolher tudo. Não é para desperdiçar, não. Bênção não se desperdiça. Bênção nós abraçamos, nós cultivamos. Tá? Então, nada de desperdício. E Jesus estava dando também um exemplo a muitos de nós que jogamos, não é, muita coisa boa para comer, jogamos fora. Passa o mendigo e pede, nós dizemos não tem, mas tem lá para o lixo. Meus amados irmãos, precisamos ter cuidado, na nossa maneira de cuidar das bênçãos que Deus nos tem dado. Nada de jogar fora. Saiba, administrar os bens e as bênçãos que Deus tem dado a você. Então, recolheram tudo. E acabou a preleção, todo mundo foi embora. No outro dia, foram à procura de Jesus. E procuraram Jesus. Não acharam. E pegaram o barco e navegaram, porque souberam que Jesus estava lá do outro lado. Eles foram e encontraram Jesus, e todos ali eufóricos, ó, o Senhor, né, estava me procurando e coisa e tal, não é? E Jesus olhou para eles e disse: vocês me procuram não pelas maravilhas que vocês viram, né, que vocês presenciaram, não foram pelos sinais, não. Vocês me buscam pelo pão que perece, porque vocês querem alimentar. E assim, ia ser uma boa, né, andar com Jesus todo o tempo. Não ia faltar mais nada. Era só, eu acho que naquele momento muita gente levou algum pãozinho, não é? Levou algum peixe, porque possa ser que lá Jesus, não é? Multiplica. Isso é maravilhoso. E se não tiver, alguém deve levar. Procuravam Jesus só com interesse. Aí Jesus também chamou cada um a atenção, dizendo: vocês estão me procurando, não é razão do que vocês viram, da manifestação da glória de Deus, do que vocês receberam estando comigo. Não, vocês me procuram apenas pelo pão que perece. E Jesus diz: vocês precisam trabalhar não por esse pão, mas por aquele pão que subsiste para a eternidade. Quando eles ouviram Jesus dizer isso, disse: Senhor, olha, dá-nos sempre deste pão. Dá-nos sempre deste pão, Senhor. Aí Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Então ali aquelas pessoas, meus irmãos, viram Jesus, observando Jesus fazendo tudo aquilo maravilha, mas não creram. Usufruíram de tantas maravilhas,
mas não creram naquele que é o maravilhoso. Creram e buscaram as maravilhas, e não o maravilhoso. E é isso que o mundo está continuando fazendo. É buscando as maravilhas de Deus, as bênçãos de Deus, e não o maravilhoso, e não Deus das bênçãos. E Jesus então diz: vocês esteve aqui comigo, vocês me ouviram, vocês me viram, mas vocês não creram. Infelizmente tem sido assim, irmãos. O povo precisava focar a atenção em Jesus Cristo. Jesus, meus irmãos, é a maior bênção na nossa vida. Não é o pão que perece, não, é Jesus. É Jesus. E Jesus está querendo passar isto. Mas eles não entendiam. Observe que no texto onde aqui nós lemos, quando Jesus disse que era o pão que desceu dos céus, eles disseram: então, pesaria uma maravilha para que criamos. É brincadeira, meus irmãos. Depois de terem notícia aí, muitos viram o que Jesus fez, ainda queriam alguma maravilha especial, algo fantástico, para que pudessem crer. Mas, meus irmãos, ninguém crê em Deus por causa de milagres. A pessoa só crê em Jesus se ele for abençoado com o dom da fé. Ele passa a crer. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém. Entendeu? E isto é um dom de Deus. Porque está escrito: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E eles não conseguiram, enxergar com os olhos da fé a grandeza de Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus então disse a eles: olha, quero dizer a vocês que aquele que o Pai envia para mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for enviado. Não precisa que Deus faça esta obra. Como é que Deus faz esta obra? Aí o texto, aqui o Senhor Jesus Cristo explica, dizendo, no versículo 45, versículo 44, ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. É esta maneira como Deus envia. Guarde isto, para não ter uma ideia de predestinação errada, enganosa. Está escrito nos profetas: e serão todos avisados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, meus irmãos, há uma ação direta de Deus em ensinar, em operar a palavra. Porque se não houver a ação da palavra, não gera ninguém, não torna ninguém uma nova criatura. É a palavra que faz com que você se torne uma pessoa nova, regenerada. Então, pregando-se a palavra, então o Espírito de Deus entra em ação, porque a palavra de Deus é o instrumento de Deus para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo de Deus faz esta obra lá naquele coração. E a pessoa que tem sede, fome de justiça, começa a entender a mensagem.
e começa a buscar mais, tem fome de Deus, tem sede de Deus, então quer ouvir mesmo a palavra de Deus. E ademais, quer o Deus da palavra. E aí, dessa maneira, ele é enviado por Deus para os braços de Jesus Cristo. E Jesus disse que quem vem a Ele, de maneira nenhuma, será lançado fora. Mas Jesus vai cumprir o propósito do Pai, ressuscitar no último dia. Ressuscitar no último dia. Então são coisas fantásticas. E meus irmãos, é interessante que aquele povo, mesmo ouvindo Jesus Cristo falando, mostrando da possibilidade de ter vida eterna, de receberem a graça de Deus, eles fizeram uma pergunta a Jesus. E disseram: pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Queremos saber agora, o que é que eu vou fazer para executar a obra de Deus? Porque sempre há na mente humana a ideia de que a pessoa tem que trabalhar e construir a sua salvação, fazer algo que agrade a Deus, obras que agradem ao Senhor, para que sejam beneficiados com a salvação. Deus goste, não é daquele que faça boas obras, daqueles que se envolve, né, na vida religiosa, faça algo, né, de bom para aplacar a ira de Deus contra o pecado e conceda a salvação. Então esse povo é a mesma raça. Aprenderam na sua religião isto, tem que fazer alguma coisa, tem que cumprir a lei. E os irmãos leram aqui na leitura devocional, logo no início, que ninguém é salvo pelas obras da lei. Ninguém, mas pela graça de Deus. E aí eles quiseram saber: o que é que nós vamos fazer agora? Qual a obra que nós vamos executar? E Jesus disse o seguinte, não é? Eles queriam saber disto, que obra deveria executar. Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Creiam naquele que Ele enviou. E aí foi que eles perguntaram a Jesus, disseram a Jesus: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Isso é absurdo, irmão. Será que não era suficiente o que Jesus fez? Não era suficiente o que Jesus vinha fazendo? Curando cego, aleijados, coxos. Quando João Batista, né, mandou os seus discípulos procurar saber se Jesus era o Cristo, ele disse: olha, vai e diz a ele que os coxos estão andando, os cegos estão vendo, né, surdos estão ouvindo, mudos estão falando. Não, vai vendo aí muitas coisas. Era o cumprimento da profecia. Ai, diz a João. E essa notícia foi suficiente para João. E esse povo, a despeito de ouvir tudo o que Jesus ensinava e de ver os milagres que Jesus Cristo vinha realizando, eles pediam um sinal para que pudessem ver que Jesus Cristo era o enviado de Deus e que eles poderiam crer em Jesus. Queridos, bem-aventurados são aqueles que não veem e creem. A obra
de aproximação nossa com Deus é uma obra de fé. Não é pelo que se vê, é pelo que se crê. E então, Jesus aqui é bem claro. Esta é a obra de Deus, que creais naquele que Ele enviou. E quem crê em Jesus tem a vida eterna. Porque Ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Estará saciado, descedentado, sempre alimentado com a palavra de Deus e com Deus na sua vida. Então Jesus disse agora: quem come da minha carne e bebe do meu sangue vai ter vida, vida eterna. Quem comer. Isso espantou a todo mundo, porque tudo que Jesus falava espantava. Porque, meus irmãos, o importante não conseguiam enxergar Jesus. Jesus poderia fazer muitos milagres na tentativa de persuadir aquelas pessoas, mas elas viriam a Jesus não porque creriam em Jesus. Porque a obra, meus irmãos, é da fé, é algo de Deus, é muito importante mesmo. Então Jesus estava com a palavra, falando para que aquelas pessoas se despertassem e crescem em Jesus. Eles não entendiam isso. Eles não entendiam. Tinha que comer Jesus, comer o seu corpo. Às vezes nós aqui vamos celebrar a ceia do Senhor. A doutrina da transubstanciação, que prega que o pão, quando nós abençoamos, ele passa a ser o corpo de Jesus Cristo, tão real como está nos céus. Isso não é verdade. Continuará sendo pão aqui. Agora, a profundidade espiritual que envolve, não é, este ato, este cerimonial, tem algo de cerimonial, mas é real. É a presença do Senhor, é a comemoração em memória dEle. Tudo que Ele fez na nossa vida e o que Ele faz, para que ninguém esqueça que estamos proclamando a sua morte até que Ele venha. Então, quando comemos o pão, não estamos comendo Jesus, porque nós, irmãos, comemos Jesus, comemos a carne de Jesus, quando nós recebemos a palavra e nós cremos em Jesus de todo o nosso coração, Ele passa a ser o nosso alimento. Quando bebemos o sangue de Jesus, meus irmãos, é quando na realidade ouvimos a palavra, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Nós estamos então agora cheios da ação do Senhor, batizados no Espírito Santo, verdadeiramente alimentados de Deus. Agora Jesus está em nós e nós em Jesus, para a glória de Deus Pai. Então, queridos irmãos, é muito sério se entender isso. E aqueles doutores da lei, aqueles indivíduos não conseguiam entender nada. Prosseguindo a leitura aqui, eles ficaram tão indignados com a mensagem de Jesus, disseram: dura esse discurso, e caiu fora um por um. Aquela multidão de ouvintes, mas diante, não é, da mensagem salvadora, confrontadora, a
mensagem que liberta, que transforma, que faz da pessoa gente de Deus, vinculada à família de Deus. Eles não quiseram ouvir, eles taparam os ouvidos, não conseguiram entender nada, aprender nada de Deus. Mesmo sendo o Logos, Jesus, a palavra que estava ali presente, em carne, falando, instruindo, orientando, eles não creram. E saiu de um por um. Terminou Jesus somente com os seus discípulos. E Jesus olhou para os seus discípulos diante daquele vazio enorme, vazio constrangedor. Eu posso imaginar a tristeza no coração, não é, daqueles discípulos, vendo que Jesus agora não tinha mais a multidão